Bem, boa noite. Vamos, então, começar o nosso semestre de 2021/2, ou seja, o segundo semestre de 2021, na Faculdade Anhanguera de Campinas, Unidade Taquaral. E eu sou o professor Marcelo Tavares de Lima, sou responsável pela disciplina de Pesquisa Operacional Simulação. A disciplina pertencente ao curso de Engenharia de Produção. Então, vamos lá. Vocês já me conhecem, né? Já sabem quem sou eu, já foram meus alunos, pelo menos os que aqui estão, mas a grande maioria do que virá também já percebi, já olhei os nomes, uma grande maioria já teve aula comigo, então já me conhece. Então, é a disciplina de simulação, que é a continuação da disciplina de pesquisa operacional, que ela é dividida em duas. Ela é uma disciplina de nível 2, tá? O que isso quer dizer? De acordo com a avaliação continuada, é uma disciplina que vocês podem pontuar até 12 mil pontos, né? Diferente da disciplina de nível 1, que você pode pontuar até 14 mil pontos. E além de ser nível 2, né, ter essa diferença de até 12 mil pontos, o outro critério, também na soma de provas, vocês precisam ter pelo menos 2.500 pontos. Então, é mais pontos, né? São mais pontos em relação à disciplina de nível 1, que a soma tem que ser 1.500. A pontuação de cada prova, né, de cada avaliação, é igual. É 1.000 pontos na B1 e 4.000 pontos na B2. No entanto, no nosso caso aqui da disciplina nossa, ó, ela é uma nível 2 com AP. O que é AP? É avaliação de proficiência. Isso quer dizer que vai ter uma terceira prova, tá? Uma prova de proficiência que é um simulado do ENAD, que é uma prova de 30 questões, era até o semestre passado, não sei se isso vai aumentar ou vai diminuir, tá? E são todas questões de múltipla escolha. E o conteúdo da prova, né, as questões que constarão na prova, são questões relacionadas a todas as disciplinas do curso de Engenharia de Produção. Então, é possível que tenham algumas questões que vocês, de disciplina que vocês ainda não cursaram, tá? Mas, infelizmente, não tem outra possibilidade, porque como é um simulado do ENAD, ela é feita nesse formato para ser muito próximo da prova real, né? Que eu acho que vocês farão o ENAD. Eu não tenho plena certeza, mas se a avaliação de proficiência está com vocês nessa turma, é possível que vocês talvez tenham que fazer o ENAD. Não sei se esse ano, ou no ano que vem, ou em algum ano posterior a este. Tá? Então, a avaliação de proficiência, ela é uma prova que é realizada no segundo bimestre, tá? E ela é feita um pouco antes do início das provas. Então, eu vou mostrar aqui já a data, segundo o nosso calendário, que já está aprovado e divulgado, né? É possível que vocês têm acesso a ele lá no portal do aluno, tá? Então, tá lá as datas, aqui a gente só replica, tá bom? E a prova de proficiência, ela é aplicada no segundo bimestre, vou já mostrar a data, ela vai ter o valor de 2.000 pontos, 2.000 pontos. Então, aqueles 4.000 pontos, que era o valor da B2, ele vai ser dividido em duas partes. A proficiência e a avaliação que eu vou aplicar, tá bom? Então, 2.000 pontos para a proficiência e 2.000 pontos para a avaliação que vocês farão comigo. Então, Oi, pode falar. Essa avaliação de proficiência, eles selecionam algumas pessoas, né? Ou tipo assim, nessa turma vai ser todo mundo? Você tem razão, não são todos que fazem. Essa lista, ela vai sair posteriormente. A gente ainda não tem. Mas a coordenação, assim que divulgar, a gente divulga para vocês e a gente manda pelos diversos canais de acesso a vocês. Em geral, é divulgado um pouquinho antes da prova, mas, assim, é quase certo que a grande maioria de vocês dessa turma fará. Tá? Assim, da minha experiência de
semestres anteriores, quando tem uma avaliação de proficiência aplicada em uma turma específica, no caso a nossa de pesquisa operacional simulação, a maioria faz, tá? É possível que quem não é aluno semestralizado, né, se eu não me engano, ou tem algum outro problema, que esteja fora da sua turma original, ele talvez não faça, não sei, confesso que eu não tenho o critério correto, então não posso afirmar muito, porque tudo vai ser achismo meu, tá? Mas é meio isso, tá? Então vamos aguardar, assim que sair a listagem de alunos que deverão fazer, e aí a gente divulga. Vamos lá falar da semana de cursos, tá? De palestras que está ocorrendo agora, né, na instituição, e ela sempre ocorre depois da primeira semana, depois da B1, né, da semana de B1, que no caso aqui vai ser de 4 até 9 de outubro, tá? E vocês, é uma atividade que vocês devem participar. A gente não tem aula nessa semana, mas não é folga, tá? É apenas uma outra atividade. Então, vocês vão participar das palestras. A coordenação sempre também convida alguns profissionais, alguns outros professores para palestrarem, e a instituição também divulga palestras no portal do aluno, né, que vocês conseguem acessar, como no semestre passado, e aí vai ser assim, tá bom? Vamos já falar das nossas datas. Bem, o conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o que eu estou chamando de Plano de Ensino de Aprendizagem, que é o PEA, é nada mais do que a reprodução do conteúdo do livro-texto, tá? Eu estou com o livro-texto aqui aberto na minha mesa, e essas unidades que estão aqui com esses nomes, elas são iguais, idênticas ao que está no livro-texto, tá? A nossa disciplina, ela é no modelo HAMI, que é uma disciplina híbrida, aula modelo institucional. Isso quer dizer que, por ser híbrida, vocês têm atividades síncronas, né, que é atividade comigo, presencial, né, por enquanto, ainda à distância. E antes que eu me esqueça, eu esqueci, vocês precisam responder um questionário, tá? Vocês precisam responder um questionário para a coordenação está perguntando, querendo saber se vocês estão aptos a retornarem para a aula presencial. Deixa eu ver aqui. Eu mandei um e-mail pelo AVA. Professor. Opa, pois não. Só respondendo em cima disso aí que você está falando agora, esse link não abre para dar a resposta não, viu? Que você mandou lá nas mensagens do AVA, não abre. Que droga, sério? Vixe. Eu abri hoje à tarde e não te encaminha para nenhum questionário. Droga, peraí, deixa eu tentar aqui rapidinho abrir. Tá, e só aproveitar outra coisa, você falou enquanto você vai abrindo aí, você falou lá dos pontos lá da prova de proficiência, que são 2.000 pontos seu e 2.000 pontos da prova de proficiência, né? Mas vai ter os 1.000 pontos seu no primeiro bimestre de prova, né? Então é 3.000 pontos seu e 2 de proficiência, né? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa só beleza. Abrir rapidinho. Deixa eu ver aqui. Cadê? Que saco, hein? Meu Forms não abriu, então. Deixa eu ver aqui, Forms. Será que se eu criar um QR Code, vocês conseguem acessar com o celular ou um outro dispositivo aí? Eu respondi por um outro link que outro professor mandou. Mas tem que ser por disciplina. O meu tem que ser por disciplina. Então, você tem que responder para a minha disciplina. Tá. Então o seu não abre, não. Então, peraí que eu vou criar aqui um QR Code. E aí eu compartilho com vocês. Baixar. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui baixar. Simulação. E aí, isso aqui. Eu vou tentar abrir aqui.
E aí eu vou pedir para vocês responderem, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu criei um QR Code aqui, e aí eu vou compartilhar a tela do QR Code. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Tcharam. Vejam se vocês conseguem abrir, por favor. Vocês que são mais modernos que eu. No celular, não consigo agora não, professor. Eu ia falar isso agora também. Estou pelo celular, não vou conseguir abrir agora não. Mas eu printei a tela aqui e vou tentar abrir depois quando acabar a aula. Oi, professor, boa noite. Eu consegui abrir aqui, só que está falando que o formulário não está aceitando resposta no momento. É a mesma mensagem que está dando lá no link da mensagem do AVA, então. Está no mudo, professor. Você está falando no mudo ou é só o meu aqui? Ah, sou eu que coloquei. Desculpa. Quero ver aqui. Espera só um pouquinho. Aceitar respostas. Pera lá. Okay, tirei aqui. Acho que eu cliquei nos botões aqui que não precisava. Aceitar respostas. Vamos ver. Quem foi que tentou abrir agora? Foi o Bruno? Foi, né? Acho que foi. Tenta aí, Bruno, de novo, por favor. Agora consegui. Agora apareceu. Tá vendo? Sou eu que estou aqui. Então, ó, vocês tentam também por aquele link que eu divulguei no AVA, por favor, na minha caixa de mensagens, porque eu acho que agora vai. Professor, eu tentei aqui pelo AVA, deu certo também. Ah, então beleza. Eu que tinha clicado em botões desnecessários. Então, Edmar, se tenta aí depois. Aí também tem esse QR Code, eu posso divulgar também daqui a pouquinho, tá? Não tem problema não. O importante é que vocês respondam, tá? E que vocês sejam bem sinceros, assim, se vocês concordam com o retorno ou não, tá? Não precisa justificar, né? Vocês vão ver que não tem pergunta pedindo para justificar. Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela do questionário aqui. Eu acho que é importante. Eu estou aqui só falando dele, fazendo mistério, né? Não estou compartilhando ele. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que é melhor ir por aqui, ó. Por aqui, pronto. Então, deixa eu diminuir isso aqui. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver isso aqui. Aqui é... Vocês estão vendo a minha tela com o questionário? Professor, mas de qualquer forma, vai ser forma híbrida, né? Como assim? Você vai dar aula tanto para quem tiver presencial... Vai. Entendi. Desculpa. Porque pode acontecer de alguns concordarem de retornar e outros não. Quem concordar em retornar para a aula presencial, vai na faculdade assistir a aula comigo. Quem não concordar, vai ficar assistindo aula online, porque eu vou ter que fazer aula online lá da faculdade, de qualquer forma, tá? Então, aí fica aí aberto para vocês. É que a gente precisa ter essa resposta, ter um... Como é? Eu esqueci até o termo. Ter uma justificativa, assim, saber se vocês querem ou não retornar para o encontro. Então, olha só, assim, a gente vai pedir que vocês se identifiquem, tá bom? Porque a gente tem que ter essa informação. O curso de vocês, no caso, né, vocês são todos da engenharia de produção. O período que cada um de vocês estuda, vocês vão colocar à noite. Eu vi que já tem uma resposta aqui. E aí tem a pergunta principal do questionário, né? Você se considera apto a este retorno e gostaria de assistir presencialmente a estas aulas? Sim ou não, a gente não pede justificativa, né? Então, quem disser não, a gente não é obrigado a gente não pode obrigar a pessoa, cada um, né? Aquele que disser não, a ir na faculdade, né? Porque a gente está retornando
presencialmente e ainda não obrigatoriamente para as aulas teóricas. No entanto, a gente vai ter aula prática. Essa disciplina ela tem 20 horas de prática. Então, as aulas práticas, elas são obrigatoriamente presenciais. E aí, vocês terão que ir, tá? Então, nas aulas práticas, vocês terão que ir. Então, de 20 horas das 60, né, que a gente tem da disciplina, vocês terão que ir lá na faculdade para a gente fazer aula. Eu vou já mostrar aqui, deixa eu descompartilhar, aí fica um compartilha, descompartilha, né? Toda vez eu fico nessa. Para a gente conversar, tá bom? Então, vamos conversar tudo sobre isso agora, por isso que é legal que vocês tenham vindo aqui, porque é nesse momento que a gente tem que sentir, né, se vocês concordam, estão de acordo ou não com a data e tal, porque a gente vai bater o martelo hoje sobre isso aí, tá? Então, já falei, né, por favor, respondam o questionário, daqui a pouco eu compartilho novamente o QR Code, tá, no final da aula, e tem também na mensagem do AVA, tá, na caixa de mensagens do AVA eu também compartilhei lá. E aí, vamos lá, olha só, a unidade, nossas disciplinas, elas são divididas em 4 unidades, porque os livros que a gente utiliza são divididos assim, né, em 4 unidades. 2 unidades a gente estuda para fazer a B1, 2 unidades para fazer a B2. Vocês já estão, assim, mais do que calejados de saber disso, né? E aí, o nosso livro aqui, no caso, né, ele é um livro que é dividido em 3 sessões cada unidade, porque algumas tem 4, né? A nossa tem 3. Então, quando tem assim, tem uma certa folga, né, no desenvolvimento da disciplina. Então, vamos lá, ó, dia 18, que é hoje, a gente vai falar da sessão 1.1, que é uma introdução ao estudo da simulação. Então, hoje vai ser mais conversa do que matemática em si, tá? Do que cálculo mesmo, de pesquisa operacional. E aí, na semana que vem, a gente faz a aula 2, né, da sessão 1.2, que é o projeto de simulação. A gente começa a falar de projeto. Essa parte de simulação da pesquisa operacional ela é muito importante, porque ela é uma ferramenta muito utilizada nas indústrias para simular sistemas, né, de planejamento de produção, sistemas de estoques, né, e simular a gestão da produção como um todo, assim, sabe? E a disciplina ela é apresentada de uma forma bem genérica, mas ela vai dar uma visão geral para vocês exatamente sobre a importância do uso da simulação para simular a realidade, né? Simular sistemas, situações de interesse, tá? Tem uma série de programas computacionais aí que fazem simulação. A gente vai usar o Arena, lá na aula 3, aqui do 1.3, mas não é o único, não, tá? Existem outros, inclusive as outras engenharias também fazem uso de simulação, né? Para desenvolver equipamentos, softwares, né? E coisas do tipo assim, tá bom? Então, olha só, eu já estava pensando em fazer uma aula prática no dia 1 de setembro, tá? Porque a gente vai usar o Arena lá na faculdade, no laboratório de informática. Então, a minha proposta é que a gente fizesse essa aula. A gente pode mudar. Quem não puder ir, assim, já me avisa logo aqui, né? Que a gente vê o que faz. Professor, mas isso aí é obrigatório? É obrigatório, tá? A aula prática, ela é obrigatória. Assim, é obrigatório no sentido de que se você não for, você pega falta. Tá? É o único momento que vai ter frequência obrigatória, tá? Ainda, porque a gente está aqui online, ao vivo, assim, a gente ainda está naquele mesmo esquema do semestre passado, né? Porque como a gente não está, a gente está flexível ainda, né? Está à distância, mesmo que a instituição esteja querendo voltar para o encontro presencial e coisas do tipo, mas e não é obrigatório, porque quem disser não vai voltar, tá bom? Mas a prática, ela está sendo, segundo a coordenação, ela é obrigatória. Então, se você não for na aula prática, você fica com falta,
Tá? Então, é basicamente isso. É obrigatória nesse sentido. Então, vamos lá ver a unidade 2. Então, a unidade 2 é essa aqui, tá? A gente vai começar a falar dos modelos de pesquisa operacional utilizados para simulação, tá? E vamos falar aqui um pouquinho de programação dinâmica e de programação não linear, que são modelos um tanto complexos, tá? Então, a gente vai apresentar essa unidade nessas datas aqui, tá? Eu ainda não decidi se eu vou fazer alguma prática aqui. Assim, eu não pensei, a gente tem que ter 20 horas de prática. Então, ao longo do semestre, a gente tem que ter mais encontros. É que eu ainda não decidi em qual desses outros a gente vai fazer. Mas eu vou propor, tá? Vou sempre propor antes, para a gente ver quem pode ir, quem não pode, coisas do tipo. E eu só pensei nessa aqui, no dia 1/9, para falar sobre a sessão 1.3, porque é o uso do software Arena. E aí, essa aqui é uma aula que tem que ser prática. Ela tem que ser prática, porque ela é prática. Então, não tem como fugir. Tá? Então, voltando aqui para a unidade 2, né, para finalizar o bimestre, a gente vai apresentar essas sessões, ó, de programação dinâmica, que é o primeiro modelo aqui de pesquisa operacional de simulação que a gente vai estudar. E, segundo a minha programação, essa modelagem, essa aula está prevista de ser apresentada no dia 8/9. Claro que tudo isso que eu estou apresentando de datas aqui, é nada de imprevisto acontecer, né? Nada ruim acontecer, nada que eu ficar doente, vocês ficarem doentes, coisas do tipo assim, ou outros imprevistos. Se nada acontecer, a gente vai seguir esse calendário, tá? No dia 8/9. E aí, a sessão 2.2, que é uma introdução à programação não linear, que é um outro modelo, né, de simulação, a gente pretende apresentar no dia 15 de setembro. E a 2.3, que são outros tipos de programação não linear, então é uma continuação, está previsto para o dia 22 de setembro. E aí, no dia 29 de setembro, a gente faz a avaliação B1, tá? Na realidade, vai depender do que vocês decidirem aí, né? Do que vocês responderem, de estarem aptos ou não. Se não estiverem aptos, a gente vai fazer a prova da forma como fez no semestre passado, né? Online. Agora, se todos concordarem de retornar, a gente vai fazer presencial. Tá? Então, mais uma informação aí para vocês avaliarem. E aí encerra o bimestre 1, né? E a gente vai para a primeira semana de outubro, que é a semana de palestras. Essa semana aqui, ela é, por tradição, né? Vou dizer assim, acho que é o terceiro semestre que ocorre a semana de palestras. Eu acho que é o terceiro ou mais, eu não me recordo ao certo. E essa semana não tem aula, mas tem palestra, né? Tem que participar das palestras, porque vocês faz parte das atividades acadêmicas de vocês. E aí a gente começa depois, ó, a unidade 3, que fala sobre cadeia de Markov. Eu acho que muitos de vocês já viram, a gente vê isso também lá em processos estocásticos e possivelmente em algumas outras disciplinas aí do curso, né? Então, vem um pedacinho de cada desses métodos e vê qual a aplicação dentro de cada disciplina, né? Nesse caso aqui, a gente vai ver cadeia de Markov, quando ela é usada para simulação, né? Simulação de sistemas, tá? E aí a gente vai ver também o método de teoria de filas, também utilizado para simulação de sistemas, e vamos ver também o método de Monte Carlo, também dentro desse contexto. E essas aulas, né, seção 3.1, 3.2, 3.3, elas estão previstas de serem apresentadas no dia 13 de outubro, no dia 20 de outubro e no dia 27 de outubro. E aí a gente vai para a unidade 4, a última unidade do livro-texto, né, e da nossa disciplina, e do semestre, né, que fala sobre teoria dos jogos e análise de decisão, tá? A teoria dos jogos, ela é uma teoria muito utilizada
nas ciências gerenciais ou na administração, né? O pessoal da administração que faz muito uso das ciências econômicas também, da economia, faz muito uso dessa, é uma modelagem, né? Que para analisar potencial de competidores, né? Vamos supor lá, eu sou um prestador de serviço, eu trabalho em um determinado nicho do mercado, e aí eu quero saber quais é as chances de eu me dar bem nesse contexto, né? Nesse mercado aí que eu estou querendo atuar ou já estou atuando. E aí eu preciso ter as minhas ferramentas, né? Minhas cartas na manga, minhas estratégias de jogo, né? A gente está jogando, tá? A teoria de jogos é bem legal, assim. É claro que na nossa disciplina ela é vista assim bem superficialmente, né? Mas tem toda uma literatura aqui indicada pelos autores, tá? Que aí vocês, caso vocês se interessarem mais, vocês podem procurar leitura para conhecer melhor. E isso vai ser na sessão 4.1, que está prevista de ser apresentada no dia 3 de novembro. E aí a sessão 4.2, que fala de análise de decisão, é quase que uma continuação da teoria dos jogos, mas aqui já ambientes de tomada de decisão, né? Isso já fazendo uso de estatística, né? De teoria de probabilidades, uma coisa do tipo assim, tá? E entender os contextos de decisão, o de incerteza, o de certeza e o de risco, tá? E isso está previsto de ser apresentado no dia 10 de novembro. E a sessão 4.3, vamos falar de um ponto bastante importante. Eu acho que vocês veem a teoria de estoques em várias disciplinas também do curso, né? Na gestão da produção, isso eu sei que aparece por lá. Não sei se planejamento, PPCP, né? Planejamento e controle da produção, alguma coisa assim, esqueci o nome da disciplina. Programação, né? Planejamento, programação e controle da produção. Talvez vocês vejam isso por lá também, ou talvez em outras que eu não saiba, né? A teoria de estoques, que é um assunto muito delicado, né? É um calcanhar de Aquiles para muitas empresas, e vocês, como futuros profissionais das ciências de gestão, né? Engenheiros da produção, vocês vão trabalhar também com a parte de gestão, né? E a teoria de estoques, ela é parte da formação de vocês. Obviamente que aqui também a gente vai trabalhar dentro do contexto de simulação. Então, é simular como os estoques podem ser otimizados a ponto de não trazer prejuízos para as empresas, né? Estocar demais é prejuízo, não ter estoque é prejuízo. Então, qual é o nível ideal para se ter em estoque, né? Para atender. A gente não fala daquele conceito de just-in-time, né? Aqui, porque a gente vai considerar que vai estocar, né? Vai ter estoque sempre, né? Mas esse sempre em que nível, né? Muito baixo, muito alto, não. Então tem que ter lá um nível apropriado para trazer, para otimizar os ganhos, né? E aí, dia 24 de novembro, que é uma data da última semana do mês de novembro, não tem aula, a gente não tem aula, mas vocês já estarão em provas, olha, vocês já estarão em provas. Inclusive, aqui nessa semana, ó, dessa data aqui, do dia 17, é a semana da avaliação de proficiência. Então, é uma semana aqui já fazendo uma prova, e aí já tem a outra semana as provas DI, que são as disciplinas interativas, são aquelas disciplinas que vocês só têm no AVA, né? Então, vocês vão ter prova aqui. Essas disciplinas só têm uma avaliação, né, no semestre. E vocês, até onde eu sei, elas continuarão sendo online, tá? Até onde eu sei. Talvez vocês lembrem que quando a gente estava no presencial, essas provas elas eram presenciais. Mas até onde eu sei, elas continuarão sendo online, como no semestre passado, tá? Se mudar, a gente vai dizer, tá? Então, até então, não mudou. E aí, a B2, a gente faz dia 1 de dezembro, tá? Então, a B2 é 1 de dezembro. Então, são essas aí as datas, só para fechar, né?
Tá aqui, olha, a avaliação de proficiência, a AP, ela vai ser nessa semana aqui. Então, vocês vão ter alguns dias para realizar. Possivelmente, ela também seja online, tá? Uma avaliação online. E aí, no dia 6 de dezembro, tá? Eu acho que tem mais uma data, acho que é 6 e 7, mas eu sei que o 6 é certo, tá? Então, é bom guardar essa data. É a avaliação de segunda chamada. Aí vocês já sabem, né? Quem faz segunda chamada é quem perde alguma prova, né? Ou as duas, aí tem que fazer. E ela é cobrada, né? Se você faz, ela é cobrada. Então, gera cobrança. E no dia 6 também, ó, o semestre está super curto, no dia 6 também é data de exame. Então, quem não atingir lá os 6.000 pontos, né, de aprovação, na soma dos pontos, também tem que fazer exame. O exame não é cobrado, ele é gratuito, tá? O meu esquema, né, os procedimentos metodológicos que eu uso para as minhas aulas, vocês já sabem como que é. Eu peço que vocês participem sempre, por isso eu pintei de amarelo aqui, participativa. Uma aula expositiva, né, eu fico expondo aqui o material que eu elaboro para a disciplina. E resolução de exercícios eu tento fazer sempre que possível, né. Eu vou tentar deixar a resolução de exercícios para as nossas aulas práticas, as nossas aulas práticas, elas serão em laboratório de informática, tá? Então, sempre no laboratório de informática, a gente vai se encontrar e vai fazer os exercícios práticos lá, né? Basicamente em Excel e no Arena. O Arena eu vou usar pouco, em 1 ou 2 momentos, mas eu sei que o Excel a gente vai continuar usando bastante. Nosso horário de aula, né? Quarta-feira, nesse horário que vocês já conhecem, começando às 19h10, intervalo entre 20h50 e 21h10, tá? E um término de 22 horas. O livro-texto, ele está presente lá no AVA de vocês, para quem já está com o AVA funcionando, né? Para quem já fez o ajuste de horário, já fez o aceite. Desculpa. E o livro está lá em PDF. É importante que vocês tenham esse livro de fácil acesso. Eu sugiro que vocês não leiam ele somente dentro do AVA, porque às vezes o AVA fica instável e aí vocês não conseguem acessar, né? Então, se não fizer um download, vocês conseguem fazer o download dele e deixar no celular. Se você tem o hábito de ler no celular, deixa no celular ou deixa no computador. Tá bom? Deixa de um acesso fácil, assim, para que vocês possam fazer a leitura dele sempre que tiverem um tempo, assim, né? Vocês vão ter que fazer a leitura, né? É importante, tá? Porque a aula que a gente traz aqui, ela é meio que um resumo do que está ali apresentado, né? Então, é um complemento. Isso aqui é como se fosse assim, você leu, então aqui no nosso encontro a gente vai levantar os principais pontos da leitura. É nesse espírito que a gente apresenta as aulas. Tá? Então, façam as atividades, a leitura, de tudo que está lá no AVA, é importante. Façam as atividades diagnósticas, as atividades de aprendizagem, que é após a aula, avaliação de unidade. Sempre no fim das unidades tem 5 questões de múltipla escolha para vocês fazerem, responderem, e tudo lá vocês ganham ponto, né? Fez, acertou, ganhou ponto. Fez, errou, também ganhou ponto. Eu acho que vocês ganham um pouco menos de pontos quando erra, mas ganha, né? Então, se acertar se fizer e acertar, ganha o máximo de pontos que eles fornecem, né? Que eles oferecem. Informação sobre avaliação continuada, eu vou ficar trazendo sempre que for necessário, né? A não ser que vocês tenham alguma dúvida, né, a respeito da avaliação continuada, né, que é a pontuação, a metodologia que a instituição usa para pontuar vocês, né, para ver o rendimento de vocês ao longo dos semestres. Se ainda tiver alguma dúvida, a gente traz aqui e mostra. Mas já digo de antemão para vocês que dentro do AVA de vocês, sempre, dentro das disciplinas, existe um manual da avaliação continuada. Ele fica assim num canto superior, um pouco mais para a esquerda, está lá um botãozinho chamado manual, tá? Então, lá tem todas as informações que vocês precisam saber sobre a avaliação continuada, que nada mais é do que a forma de pontuação que é feita com vocês
para que a gente avalie o rendimento ao longo do semestre, né? É continuado, tá? Então, é uma avaliação chamada formativa, né? Então, é como se a gente, ao longo... Essa formação que a gente traz para vocês aqui é como se ela fosse contínua, por isso que é continuada. Então, vocês são avaliados continuamente. E aí, vocês já sabem, se perder prova, tem que fazer segunda chamada, perdeu as duas, também pode fazer segunda chamada, só que, nesse caso nosso, gente, eu sugiro que vocês não percam as avaliações, tá? Fortemente. Assim, normalmente, a gente sugere já que vocês não percam. E agora, na nossa disciplina, principalmente porque ela tem avaliação contínua, a avaliação de proficiência, tá? E a segunda chamada de disciplinas que possui AP, né, que é a avaliação de proficiência, a segunda chamada é outra proficiência, é outra prova de proficiência. Então, é mais uma prova de 30 questões. Ah, mas eu faltei a B1. A B1 foi feita pelo professor. Mesmo assim, se você for fazer segunda chamada, vai fazer uma proficiência. Faltei a B2. Tudo bem, a B2 já tinha, lá no segundo bimestre já teve a proficiência, e a segunda chamada também vai ser outra proficiência. Eu faltei as duas, segunda chamada, proficiência. Então, independente de qual avaliação vocês percam, tá? Vocês percam, a segunda chamada é outra proficiência, e é mais trabalhosa, tá? Então, minha sugestão é de que vocês não faltem, porque, geralmente, pelo menos no meu caso, a avaliação aplicada por mim, ela é mais simples, né, do que a avaliação de proficiência, que são 30 questões. As minhas provas, em geral, têm 10 questões, né, e, na grande maioria delas, são questões de múltipla escolha, né, que eu retiro do próprio banco de questões do AVA, né, como eu já tenho esse hábito, e vocês já devem saber. Se não atingir 6.000 pontos, fez tudo o que tinha que fazer, mas não atingiu 6.000, o que vai ter que fazer? Exame. O exame da nossa disciplina, mesmo tendo avaliação de proficiência, é uma avaliação, é uma prova feita por mim, né, pelo professor, no caso, eu, tá? Então, o exame dessa disciplina é feita pelo professor. Só nesse caso. A segunda chamada, não, tá? Problemas relacionados à disciplina a gente resolve aqui, né? Ou resolve presencialmente, se a gente fosse encontrar presencialmente, tá? Então, antes da gente levar para a coordenação, para a ouvidoria, para coordenação acadêmica, para aquela central de atendimento, para o diretor da faculdade, vamos tentar resolver tudo por aqui, tá? Porque aqui, nesse nível que a gente está, né, professor-aluno, aluno-professor, a gente resolve as coisas mais facilmente, tá? E aí, minha sugestão sempre, assim, agora que a gente está ainda nesses moldes, tá? É que a gente faça um grupo, não? Aí eu não vou fazer isso, tá? Se vocês quiserem. Então, alguém aí tem que encabeçar isso aí, tá? Fazer um grupo com o nome da disciplina e me incluir, tá? Esse é o meu número, né? Muitos de vocês já possuem, mas, assim, sugiro que vocês falem comigo em horários apropriados, né? Não falem comigo antes das 6 da manhã. Não falem comigo depois das 10 da noite. Não falem comigo nos finais de semana, a não ser num caso de extrema urgência, tá? Quem vai fazer TCC aí, que já tem meu número, porque eu criei já um grupo lá do TCC, né? Quem vai fazer TCC vai ficar comigo também, porque eu estou à frente da disciplina de TCC nas engenharias, e esse aí é o meu e-mail, tá? Meu e-mail institucional, que esse sim é o meu canal oficial de contato, tá? De contato aí com vocês. Dúvidas até aqui? Alguém quer falar? Não, professor, obrigado. Ô, professor, põe de novo o e-mail do senhor aí para eu printar a tela. Por gentileza. Não tá no formato de apresentação, mas tá aí, né? Consegue enxergar? Tá ótimo, muito obrigado, hein?
Tá bom. Então é isso aí, gente. Apesar de tudo, né, do semestre ser... o nosso caso, vou ser bem sério para vocês, a nossa disciplina, ela até está com uma certa folga, tá? Porque as unidades são de 3 sessões. E as nossas aulas práticas, né, a gente só tem uma pensada, mas as outras a gente vai ter que fazer, tá? Mesmo que eu vá sozinho, vocês não apareçam lá, mas eu tenho que ir, né, em alguns encontros na faculdade para esperar por vocês no laboratório de informática. Toda a nossa prática vai ser no laboratório de informática, em algum deles. E aí a gente vai avisando, né? Pelo menos essa primeira já estou com ela assim marcada. Só preciso ter um retorno do pessoal da informática que eu mandei um e-mail para eles hoje pedindo o agendamento e eu não olhei, eu fiz isso hoje de manhã. Eu não olhei se me responderam ainda, né? Que hoje à tarde assim foi meio atribulado. Então vamos para a aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Hoje vai ser bem tranquila a aula, assim, tá? Vai ser bem tranquilo. Deixa eu só preparar o slide aqui. E esse material eu vou divulgar para vocês também, tá? Depois, eu vou colocar no AVA, as aulas gravadas, o material dos slides que eu apresento, esses slides com as datas, né, para vocês se programarem, né, na realidade eu gosto de fazer sempre assim com datas, eu acho que vocês já viram eu fazer isso no semestre passado, porque é uma forma até da gente organizar a cabeça, né, sabe que de quarta, na data tal, vai ter uma aula com um determinado assunto, então vocês já sabem quais serão os assuntos que vão ser apresentados em cada data da nossa aula, tá? Se a gente não tiver nenhum imprevisto, a gente mantiver essas datas aí funcionando, então vocês já sabem, é até importante, porque o ideal é que vocês, quando forem para a aula, vocês já apareçam na aula com a leitura da aula, né? Já ter sido feita a leitura no livro. Tá? Isso é o ideal, né? É claro que eu sei que a vida não é só a disciplina do Marcelo, né? Se a vida fosse só isso, até eu estaria feliz, né? Porque até a minha vida não é só isso. Continuando aqui, vamos então lá começar a nossa... Gente, fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento que vocês quiserem, acharem que é necessário, tá? Se ninguém me interromper, eu vou falando, tá? Vou falando. O nosso horário é até às 22 horas, mas se eu chegar no fim da aula antes do horário, eu encerro, né? Não tem porque a gente ficar aqui enrolando para dar a hora, certo? Vamos lá, então. Então, deixa eu só pegar aqui o apontador. Então, essa é a nossa unidade de ensino 1, né? De acordo com o livro-texto. Então, a gente vai começar a fazer uma introdução, tá? A simulação em pesquisa operacional, tá? Então, quando fala assim, simulação em pesquisa operacional, basicamente é pensar nos processos de gestão da produção, tá? Porque existe simulação, basicamente, em todas as áreas profissionais, né? Em todas as áreas existem. E aí, a gente faz aqui dentro da pesquisa operacional. Vamos, então, apresentar a seção 1, né, dessa unidade, que basicamente tem o mesmo nome, né? Introdução ao estudo de simulação. Tá? Então, antes da gente começar, a gente, de fato, apresentar alguns conceitos importantes, a gente precisa fazer uma contextualização ou uma introdução, tá? De conceitos que talvez vocês já conheçam. Se já conhecem, a gente só relembra. Se não conhecem, que eu acho que isso não é improvável nessa altura do campeonato, né? A gente apresenta. Então, pesquisa operacional trata-se de um conjunto de técnicas, né? Então, são métodos. E são métodos que que foram, né, criados para tomada de decisão. É meio clichê até, né, falar assim, são métodos para tomada de decisão, porque eu digo clichê porque tudo é para tomada de decisão. Ninguém cria algum método
quantitativo, principalmente, né, que é o caso das técnicas de pesquisa operacional, porque não tinha nada para fazer, criou sem objetivo, né? Ah, não tenho nada para fazer, eu gosto de matemática, então eu vou criar uma técnica. Então tá, né? Mesmo nesse caso, a criação de técnicas, ela tem custo, né? Mesmo que seja custo de esforço físico, ou de esforço mental, ou de esforço monetário, né? Tem um custo monetário de fato, mas algum custo vai ter, né? E não se gasta energia à toa, né? Pelo menos é o que a gente que pensa, né? Que somos seres racionais, a gente tem um certo cuidado. Simulação, o que é isso? Simulação é a tomada de decisão dentro do ambiente de risco ou de incerteza. Lembra quando eu falei do tópico de análise de decisão, que a gente vai ver lá na 4ª unidade? Então, lembra que eu também comentei existem, dentro da teoria de análise de decisão, existem 3 ambientes de tomada de decisão, que é o ambiente de certeza, e ele é dito de certeza quando a gente conhece os resultados que a gente pode obter se a gente manipular o ambiente de determinada forma, e a gente sabe onde vai chegar. Isso é o que a gente chama de ambiente sob certeza. O ambiente sob incerteza é quando a gente desconhece algumas informações, mas a gente tem uma noção de onde vai parar, alguma coisa é desconhecida, apesar disso, né? E o ambiente de risco é aquele que a gente não conhece nada, mas a gente sabe os resultados que a gente pode obter, e além disso, a gente sabe as chances de eles nos levarem para cada um desses resultados que a gente conhece. Acho que eu fui meio confuso, né? Mas é assim, é saber as probabilidades de desfecho, tá? Quando o ambiente sob risco. No ambiente sob risco que a gente trabalha com a teoria de probabilidades. No ambiente sob incerteza, a gente trabalha com métodos determinísticos, métodos matemáticos determinísticos, ou seja, são modelos matemáticos que não envolvem probabilidades, tá? São campos distintos. A matemática pura, ela usa modelos determinísticos, tá? Então, essa questão da aleatoriedade, ela não leva em conta. Os modelos probabilísticos também são modelos matemáticos, mas eles levam em conta as chances de o resultado não ser... de ter uma aleatoriedade nos resultados, tá? A gente vai falar hoje aqui, né, sobre as etapas de um projeto de simulação, que basicamente, né, essa aula acho que eu já apresentei 500 mil vezes, tá? Por isso que eu já tenho, assim, mais ou menos, já lembro do que vem aí pela frente. O projeto de simulação vai meio que lembrar vocês, até para quem já estava aí no TCC, né, o Edmac já está no segundo TCC, e talvez alguns outros de vocês, vocês vão perceber que isso é muito parecido com o que é feito no TCC-1, tá? Mas por quê? Por que é parecido? Porque a gente vai falar de um projeto, tá? De projeto. E o TCC-1, na nossa instituição, ele é um projeto, né? Então, ele é construído nos moldes de um projeto. Apesar de ter o nome de TCC-1, né? Trabalho de conclusão 1, na prática, ele é construído sob esses moldes no formato ABNT de projeto, tá? Aqui, por isso que vai ser muito parecido, porque a gente também vai falar de projeto, só que a gente vai falar de projeto com o objetivo de realização de simulações, né, de simulação, tá? Simulação de sistemas, basicamente, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho do software Arena. Acho que hoje talvez a gente nem fale, agora confesso que eu não me recordo se nessa aula tem, mas eu sei que nessa unidade tem, inclusive é aquela aula da seção 1.3 que eu propus de ser uma aula prática, no dia que vai ser aplicada, né, vai ser realizada no dia 1º de setembro, tá bom? O nosso material, né, o nosso material do KLS, né, que é o Croton Learning System, ele é um material que tem metodologia ativa, né, trabalha com uma das metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas, tá?
Por isso que toda unidade apresenta uma situação que é chamada de situação geradora de aprendizagem, tá? Ou seja, uma historinha, né, de alguma situação que se assemelha com uma situação real, e ela é construída com o intuito de que sejam utilizados os conceitos apresentados nas aulas para resolver aquela situação, tá? As situações problemas, elas são pedaços da situação geradora de aprendizagem, né? Assim, partes específicas que vão ser solucionadas. Então, a gente vai solucionar por partes, né? A situação geradora de aprendizagem. E aí, cada seção do nosso livro, da unidade que a gente estuda, ela tem uma situação problema com base na situação geradora de aprendizagem, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou apresentando nesse slide aqui já a situação geradora de aprendizagem que está lá, tá aqui, eu estou com o livro aqui aberto, tá? Que está no nosso livro e fala de uma empresa que quer lançar um novo produto. Ela já é uma empresa, uma indústria, né? Que ela já produz algum produto, né? Que não está especificado na situação. Ela já atua no mercado industrial, e aí pretende lançar um novo, né? Então, vai se fazer todo um planejamento, vai chamar os profissionais, né? O pessoal que tem know-how, né? Conhecimento, para verificar a viabilidade de se realizar essa ideia, né? De se executar essa ideia, tá bom? Então, a situação geradora de aprendizagem é essa, tá? Tá, mas aí é onde que vai entrar a simulação. Vejam bem. Esse grupo o grupo gestor, né, da indústria, que está planejando, está com essa ideia na cabeça, né, eles precisam, obviamente, fazer um planejamento para verificar a viabilidade e, obviamente, fazer a programação da produção, né, para planejar e saber como implementar a ideia, né. No entanto, para não ter que, vamos supor, em muitos tempos atrás, quando se tinha a ideia de lançar um novo produto, o que se fazia? Se fabricava e verificava e tentava se inserir no mercado. Ou seja, fazia a coisa e depois é que via o resultado. E quando dava errado? O que tinha que fazer? O que acontecia? Prejuízo, né? Tempo, dinheiro, mão de obra e dentre outras coisas, tá? Para evitar isso, veja só onde que entra a tal da simulação, tá? Então, vamos simular, né? Então, obviamente, com suporte tecnológico, né? Sistemas, equipamentos, computadores, softwares, enfim, um monte de coisa aí que é possível fazer uso nesse momento da programação, do planejamento e implementar, lembrando que a simulação, ela precisa ser subsidiada com informação real, né? Então, vai pegar a informação desse mercado, que vai consumir esse novo produto, né? Quem são os clientes, qual é o poder aquisitivo desses clientes, né? Como que eles gostam de um produto, como possivelmente gostariam do aspecto visual do produto, né? Qual é a faixa etária do consumidor desse novo produto, né? Aí vai uma série de outras informações. Que equipamentos são necessários para fabricar esse produto? Que tipo de conhecimento técnico precisa se ter para produzir esse produto? Uma série de coisas, né? Tá? Eu estou me estendendo aqui um pouco na história, tá? Mas essa é a situação geradora de aprendizagem. E a situação problema 1 é a seguinte, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, o primeiro desafio, vou ler aqui no livro, que é a situação problema 1. A situação problema 1, dado o contexto que eu apresentei, né, que ela tem um objetivo aqui, ó, é criar um processo de fabricação, simular um processo de fabricação que seja balanceado com o intuito de evitar gargalos, né? Obviamente, o que são os gargalos? São ali as etapas que atrasam, retardam, sobrecarregam as linhas de produção, né?
Então, o gargalo é um ponto importante que tem que ser pensado no planejamento e na programação da produção, porque para evitar atrasos, evitar desperdícios, dentre outras coisas. Tá? Então, o primeiro desafio aqui é coletar informações que sejam necessárias para construir um modelo do cenário inicial. Né? Então, é construir o contexto. Né? Lembra que aí eu falei de buscar informação e inserir isso em algum programa, algum modelo matemático, para que ele execute e me dê um retorno. Tá? Para ser utilizado, depois de toda essa manipulação analítica aí de dados, né, posteriormente para a elaboração de um projeto, obviamente, né, real, de implementação da ideia, né, sem a preocupação de informações de tempo de processamento de demanda, porque o item gargalo ele já foi inserido, já foi verificado onde ele poderia surgir. E aí é quando se ataca, né, a situação justamente para eliminar essa possibilidade. Tá bom? Mas no fim da aula a gente traz a resposta, como que poderia ser feito, obviamente que tudo isso com base no nosso livro, não sou eu quem está inventando isso, tá? É tudo retirado do livro. Tá aqui, né? Então você, agora, quando cada um de vocês vai ser participante ativo na situação problema, você foi convidado para participar, então, desse projeto, né? Planejar essa ideia e colocar isso em prática, né, em ação, em execução desse projeto, primeiramente sendo feito por simulação. Você vai colaborar, então, com esse desafio até chegar na sua finalização, que é justamente ter a ideia pronta e preparada para ser implementada. Tá? Para solucionar, então, é isso que vocês vão, basicamente, precisam responder. Como que fazer essa escolha? Né? Escolha do quê? Escolha das alternativas que podem existir, né, para implementar a ideia. É claro que eu estou falando aqui tudo de forma muito genérica, tá? Mas a ideia, lembra que é criar uma linha de produção para um novo produto. Mas só vai ser criada se esse produto vai ter saída, vai ter mercado consumidor, vai ter, tá? Então, tudo isso que tem que ser pensado na etapa do planejamento. E vocês, como engenheiro de produção, que serão também engenheiros gestores, precisam ter esse olhar, né? Essa preocupação, né? Essa tomada de decisão tem que estar sempre ali latente na cabeça de vocês, tá? E é essa a nossa situação geradora de aprendizagem e a situação problema 1, né, que é a nossa primeira sessão. Depois a gente volta nela para verificar se vai ter resposta ou não, tá bom? Mas vamos começar então a nossa aula de fato com os nossos termos técnicos e tal, né? Falar então de simulação é falar até de coisa bem comum no nosso dia a dia, né? A gente fica simulando quanto tempo vai gastar se a gente for de carro ou de ônibus de um ponto a outro, quanto dinheiro que a gente vai gastar numa viagem, né? Então a gente faz uma estimativa, então fazer uma estimativa pode ser olhada como sendo uma simulação. Se a gente consumir uma determinada quantidade de carboidrato por dia, a gente tenta contar quanto que a gente vai engordar ou emagrecer e coisas do tipo assim. Então a gente simula, né, na prática, basicamente em todas as partes da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, né? E é um termo comum. Muitas vezes a gente até fala a palavra simulação, vamos simular, simula aí, faz isso, vamos testar, vamos estimar e tal, que tudo é sinônimo nesse caso, né? E a gente às vezes nem se dá conta de que faz isso. Né? Aqui eu até trouxe uma frase, né? Para os investidores, aí eu sei que muitos de vocês, né, jovens dessa geração aí, são bons investidores, são grandes investidores nos bancos de investimento, né, nas moedas, nas criptomoedas e coisas do tipo assim, né, então vocês entendem bem, né, alguns, eu não entendo nada, né, dessas coisas, eu sou meio ultrapassado, assim, confesso que e eu nunca me interessei, não é por falta de vontade, é pela vida corrida, toda hora está muito corrida, eu nunca consegui sentar assim e me dedicar a estudar algum tipo de investimento que eu tivesse interesse para saber se valia a pena ou não, ou seja, avaliar risco, né?
fazer avaliação de risco, ou seja, simular. Olha só a frase. Vamos simular o quanto eu vou receber mensalmente se eu investir em algum ativo financeiro. Eu lembro que uma época... Deixa eu olhar a hora aqui. Eu lembro que uma época eu tinha um grupo de amigos que, alguns anos atrás, mais ou menos por volta de 2015, acho que ou 2016, por aí assim, que esse grupo se interessou em investir em criptomoeda, especificamente no Bitcoin. E aí eu de curioso me enfiei nesse grupo, e aí eles faziam reunião, assim, esporadicamente, e aí eles queriam criar algumas rotinas computacionais para acompanhar a Bitcoin, né, a cotação do Bitcoin, e enfim, teve um lá que o cara ficou tão fissurado nisso, que ele ficava assim, full time acompanhando a moeda, a variação do valor da moeda e tal, e ele sabia quando tinha que investir, quando não tinha que vender, e coisas do tipo assim. Eu confesso que eu não conseguia acompanhar. E eu até me retirei do grupo, disse, gente, não dou conta, porque senão eu não vou conseguir tocar a minha vida. Mas foi bem interessante, porque deu para ver que o mercado de investimento, assim, ele é muito dinâmico, muito, assim, tem que ter energia, tem que ter vontade, porque tem que acompanhar para ter esse feeling, assim, né? Ou seja, de certa forma, há uma simulação aí tênue, né? Realizada, porque é ter aquele conhecimento acumulado, né? O que se tem, e vai acompanhando a variação, e aí agora é o momento de vender, agora é o momento de comprar, né, algum ativo financeiro, ou daquelas investimento de bolsa, né, de valores, uma ação, coisas assim, né? É bem legal, assim, eu acho bem legal, mas eu confesso que eu não tenho energia para isso. Bem, no dicionário, simular é sinônimo de, tem como sinônimo o verbo imitar, o verbo replicar, o verbo repetir, né? Representar com semelhança, ou seja, tentar fazer igual, né? Ou fazer exatamente igual. Então, é nesse sentido que é o conceito, é a definição da palavra simular, ou simulação. Então, a simulação, depois de tudo que eu apresentei, né, a gente tem aqui o que o autor do nosso livro-texto traz, tá? Isso tudo é trazido por ele. É uma técnica, né? É uma técnica que, no caso da pesquisa operacional, né, utilizada para imitar a operação de um sistema, tá? Então, um sistema de estoques, um sistema de produção, um sistema de gestão, ou um sistema qualquer que seja, tá? Simulação implica, até tirei aqui do livro-texto, tá? Simulação implica na modelagem de um processo ou de um sistema, de tal forma que o modelo imite respostas, então resultados, né? É isso que a gente quer ver onde que vai chegar se eu for por determinado caminho, ou se eu praticar determinado ato, né? Isso de um sistema real, porque quando a gente faz isso, a gente está sempre pensando na implementação, ou na execução real, né? Numa sucessão de eventos, obviamente, que a gente vai perceber o que a gente tem que fazer para chegar naquele destino, ou naquele resultado de interesse, né, que ocorram, obviamente, ao longo do tempo. Então, a gente sempre olha aquilo espraiado, assim, no tempo, né? Quanto tempo eu vou levar para concluir esse ciclo? Quanto tempo eu vou levar para realizar determinados eventos, né? Ou determinadas ações. É uma tentativa de imitar um cenário real. Isso, obviamente, como a gente vai fazer uso de técnicas científicas, nesse caso, são modelos matemáticos, tá? E aí os modelos matemáticos, alguns são determinísticos, né? Como eu disse para vocês, são aqueles que não fazem uso da teoria de probabilidades, e são também modelos matemáticos aleatórios, que são também conhecidos como modelos estatísticos, ou seja, são aqueles modelos que fazem uso da teoria de probabilidades, certo? Então, são métodos quantitativos. Exemplo,
nos treinamentos de pilotos de avião, né, quando eles estão lá naquelas cabines de simulação, né, ali, obviamente, toda aquela parafernália, né, aqueles equipamentos que estão ali alocados naqueles equipamentos, todos eles têm softwares de simulação, né, lá até mesmo na tela em que o aluno, no caso ali, né, ou o piloto que está em reciclagem, né, eles têm lá a visão de um ambiente, né, obviamente fictício, né, em que eles vão ter que fazer tomada de decisão, né, vou puxar o manche, acho que é manche, né, que fala, ou o guidão, né, do avião, vamos subir, qual é o grau que eu tenho, quantos graus que eu tenho que deixar, né, em relação ao solo, sempre em relação a algum, né, algum ponto, né, de referência, virar para a esquerda, virar para a direita, velocidade, aumenta, acelera ou desacelera, né, e tem toda, então, decisões importantes que eles precisam treinar na formação deles para que eles possam se tornar aptos a pilotar avião de verdade, né? Imagina, eu confesso que sempre que eu leio essas coisas assim, aí quando eu viajo de avião, eu começo a pensar, meu Deus, será que o cara tá bem treinado? É coisa de gente doida, né? Que não tem o que fazer. Será que o cara é bom, não sei o que e tal? Eu confesso que eu não tenho, eu não me sinto muita vontade, eu tenho um pouco de medo de viajar de avião, então eu sempre fico pensando coisas tensas. Mas aí, enfim, né? A gente tem que ir, né? Por exemplo, eu quando vou para Manaus, que é a cidade onde eu nasci, o melhor caminho é de avião, o mais curto caminho é de avião, não tem jeito. E aí tem que ir. Né? Então, aí às vezes bate aquele nervoso, não tem jeito, a gente tem que ir encarar. Pensando que esse povo aí está bem treinado, né? Então, eles passaram por momentos de simulação de sistemas, que resultou bem, né? Espera-se. Na programação de produção das indústrias, né, obviamente, né, vamos pensar que, obviamente, que não é o único ponto, né, na gestão da produção como um todo, né, a identificação de gargalos ou a eliminação de gargalos não é o único ponto preocupante, né, ponto de preocupação nesse momento aí de programação de produção, né? Mas aqui é só um exemplo, então eu estou pensando aqui numa programação de produção, e aí vamos supor que num momento de identificação de possíveis gargalos, né, é possível fazer uso de simulação para verificar os tempos, né, de um ponto para outro no processo, quanto tempo vai ficar aqui, se eu tiver um funcionário bem treinado, né, ele demora menos, mas se tiver um funcionário novo, ele pode demorar um pouco mais, e isso pode acarretar gargalo atrás dele, porque ele está ali prendendo, né, represando alguma etapa do processo. Uma indústria de automóveis, obviamente, simular produção de peças, né, simular a produção do próprio automóvel em si, né, então a linha de produção, né, as linhas de produção, né, os equipamentos necessários para produzir um modelo novo, e aí com todo o seu design, né, inovador, que é o que as indústrias de automotivas sempre querem, né, que é sempre inovar, não só elas, mas as demais também, mas focando aqui no exemplo que a gente está trazendo, sempre estar à frente, né, dos concorrentes e com isso inovar e sempre pensando, obviamente, no melhor, no mais veloz, no mais seguro e coisas assim. E qual é o objetivo, então? Né? Deixa eu olhar a hora aqui, para eu não me perder, porque a hora passa rápido, sempre na primeira aula, porque a gente gasta aquele tempo lá apresentando a programação da disciplina. E qual é o objetivo, então, dado o contexto que eu apresentei até agora, da simulação, né? Da pesquisa operacional simulação? É a criação de ambientes onde possam se conseguir informações. Lembra que eu disse, né, lá da situação geradora de aprendizagem, né? Tá lá se planejando a produção de um novo produto,
né? É novo, né? Então, não se tem projeto nenhum, né? Tá? Vai se partir do zero. Para se construir um projeto, se escrever um projeto ou elaborar um projeto, precisa-se de dados. E esses dados transformados em informações. Quando os dados se transformam em informações, eles são úteis para subsidiar a tomada de decisão, né? E aí o caminho pela simulação pode ser um desses caminhos, não que ele seja o único, né? Caminho para as ações, né? As execuções de projetos, tá? E aí sobre ações, né? Com o uso de experimentação, né? Que é uma das possibilidades, ou seja, se pode fazer experimentos juntamente com as etapas de planejamento, né, e de programação, né, e a experimentação é mais um termo genérico trazido aqui, né, que é experimentar, experimentar de forma, numa escala menor, vou dizer assim, tá? Numa escala menor do que a escala real, né, que se pretende implementar as ideias. Isso vai permitir uma análise, obviamente, mais robusta, mais confiável, né, e mais aprofundada do sistema em estudo. Tá? Aí tem esse autor aqui, que essa é uma ideia, né, trazida por ele. A simulação ela vai permitir a construção de hipóteses, né, o que são hipóteses pensando em uma pesquisa, né, em um projeto. São respostas temporárias, né, o que a metodologia científica diz para a gente, ou seja, são suspeitas de resultados que precisam passar por testes para serem validados. Então, vamos supor, eu suspeito, né, que eu vou ficar com média 10 em pesquisa operacional simulação. Eu acho que eu fico com 10, eu consigo tirar 10 de média, né? E aí, no caso, para saber se vocês vão ficar com 10 mesmo, é fazer o experimento. No caso aqui, o experimento é fazer todas as atividades com bastante afinco e dedicação, e aí a hipótese se torna uma realidade. É sempre assim na minha rua, né? Você já sabe, eu estou de janela aberta porque hoje está calor, né? Em pleno inverno, a gente está passando por um verão, né? E, bem, enfim... A simulação ajuda a propor teorias também, a construção de novos modelos, né, novos processos produtivos. Muitas vezes a ideia inicial ela muda, porque quando a gente faz o uso dela, ela apresenta resultados muito distintos do que a gente esperava, e aí as ideias são reformuladas, né? E aí novas propostas são produzidas. É possível isso acontecer. É tentar prever como que os sistemas vão se comportar, né? Obviamente. Então, antes de realmente pôr em execução ou fazer na prática, na realidade, é testar por algum meio, em geral, o conhecimento científico, né? Nas indústrias tem muita ciência, né? Sempre a gente às vezes por preconceito ou por falta de conhecimento mesmo, a gente ou pelo senso comum, né? A gente acha que a ciência ela se produz só nos meios acadêmicos. Isso não é verdade, né? As indústrias estão aí para provar isso, né? As indústrias, os outros ramos, né, de produção, que sejam, né, prestação de serviço também se faz ciência, né, então é possível fazer uso também desse recurso metodológico para isso, né, testar avaliar o que pode acontecer antes de se colocar em implementação real. Tá? É como se fosse uma tentativa de antecipar todos os efeitos que seriam produzidos pelas mudanças ou pelas intervenções que a gente pretende fazer, né, com o uso de métodos, sejam eles novos ou não, nas rotinas, né, e nas operações de forma geral.
tá? De forma geral. E aqui, 8h30. E aqui a gente começa a mostrar, grosso modo, obviamente, que inclusive essa figura eu tirei do nosso livro-texto, tá? O autor é o Aoki, tá? Ele traz essa figura lá na página 13 do livro-texto, que ele chama esse conjunto de quadros, né? De retângulos, como etapas de um estudo de modelagem, tá? E de simulação. E aí ele, baseado nesse outro autor aqui chamado Freitas Filho, ele apresenta que os estudos de simulação, e aí entenda os estudos de simulação como sendo qualquer contexto ou ambiente que faça uso de recursos que permitam a gente imitar a realidade, tá? Ele apresenta nessas etapas aqui, uma que ele chama de planejamento, a outra da construção do modelo, que é a da modelagem, e a terceira como a etapa da experimentação, ou seja, da testagem, e a última etapa é a decisão que se vai tomar considerando o que ocorreu nas etapas anteriores, que ele chama de tomada de decisão e conclusão do projeto. Percebam que dentro de cada uma dessas grandes etapas, existem algumas subetapas ou subtarefas, tá? Que aí a gente vai falar sobre cada uma delas logo mais, tá bom? Mas basicamente é a divisão. É a divisão, gente, a minha rua aqui no centro, estou no centro de Campinas, moro no centro de Campinas. E a minha rua esse horário, os entregadores, eles trabalham bastante. Que bom, né? E aí tem lá, formulação, planejamento e tal, tá? Sempre essa subdivisão, criar subtarefas para que as etapas possam ser concluídas. Vamos descrever estas etapas, então. Vamos começar falando da etapa de planejamento, tá? A etapa de planejamento é o momento onde, na formulação e análise do problema, é que se define todos os objetivos do estudo. Estou chamando do estudo aqui, mas é o objetivo do projeto, tá? Do projeto, ou do plano, da ideia que se tem, certo? É aqui que a gente tem que escrever. Mas tem que sempre fazer objetivo? Sim. Né? Porque sabe o que a gente, toda vez que fizer um projeto, se a gente não tiver muito claro quais são os objetivos que eu tiver com ele, a gente vai ficar perdido, vai ficar divagando e vai demorar para fazer as coisas. Né? É sempre importante, sempre na etapa inicial, por isso que até lá no TCC a gente já faz isso, quando a gente cria um problema para estudar, a gente imediatamente cria os objetivos que a gente tem com ele. Eu quero chegar em algum ponto, em algum lugar com aquilo ali. Que lugar eu quero chegar? É justamente isso que representam os objetivos. Aí, depois da gente formular o problema, da gente identificar uma oportunidade, né? Que aí o pessoal aí dos negócios aí, né? Eles falam, uma oportunidade, né? Que oportunidade do empreendedorismo, né? Essa oportunidade nada mais é do que o problema que a gente enxergou. E entendam como sendo problema, não algo de forma ruim, ou mal visto, ou pejorativa, mas o problema como sendo algo que pode ter uma solução, né, que pode ser trabalhado, né? Então, é nesse momento aqui da formulação do problema, né, e aí a gente faz uma análise para verificar a viabilidade de trabalhar com isso, né, que é justamente a sua análise para saber se a gente consegue dar andamento a essa ideia. E aí, nesse planejamento, a gente tem que fazer a verificação de recursos que são necessários, né, que são disponíveis, e se eles são disponíveis em uma quantidade suficiente. Tudo isso a gente tem que levantar e muito mais coisas, que é o que está trazido aqui, é o que está no nosso livro-texto. A gente precisa descrever todos os cenários possíveis, né, onde a gente pode passar, por onde a gente pode passar, por onde a gente pode chegar, onde nós iremos parar com tudo isso, tá bom? O quanto de esforço a gente vai ter que gastar. Para quê? Para a gente poder criar um cronograma. Percebam o que eu fiz hoje no começo da aula. Eu fiz um cronograma, vocês concordam?
Eu mostrei o nome de cada uma das sessões do nosso livro-texto e eu coloquei datas nessas sessões. Eu disse, na sessão 1.1 é dia 18 de agosto. Na sessão 1.2 é no dia 20 e tantos de agosto. E na sessão 1.3 é no dia 1 de setembro. O que é isso? Isso é um cronograma, né? Porque aí isso é um exercício de organização de ideias, né? Como eu disse para vocês, eu gosto de verdade, não que eu gosto de ver datas, mas é que quando eu faço isso, eu consigo ter uma certa um pensamento mais clean, mais linear, mais seguro, né? Que vai me permitir encaixar outras coisas na vida, né? Sem prejudicar estas, por exemplo. Né? Então, isso é mais ou menos para isso que serve um cronograma. Ainda dentro da etapa de planejamento, na subtarefa aqui de formulação do modelo conceitual, o que é isso aqui? Tá? Exatamente o que ele chama de esboço. Vamos rabiscar aqui, o que a gente tem que fazer, como que a gente vai fazer para pôr em prática essa ideia. Então, é um esboço da ideia inicial do sistema, entenda o sistema como sendo aquele problema, né, inserido em um determinado contexto, onde a gente também deve definir os componentes desse modelo, né? Quais são os pontos importantes que são influentes. A gente não vai conseguir inserir tudo que é importante para resolver um problema, porque serão muitas variáveis para lidar e isso inviabiliza a execução de qualquer projeto. E aí? Então, como é que a gente, então, tem que fazer para desenvolver projetos? A gente tem que listar variáveis, sim, ou seja, fatores influentes, né, que vão ajudar a resolver ou que vão dificultar resolver determinado problema. Mas a gente não pode considerar todas elas. A gente tem que escolher aquelas mais importantes. A gente tem que escolher as mais importantes, porque quanto mais variáveis o nosso projeto tiver, mais dificultoso ele será de ser trabalhado, de ser colocado em prática. Isso envolve uma série de implicações, né? Desde custos, de demora na resolução, de dificuldade de implementação, de custo monetário, né? Se eu vou tornar esse problema quanto mais complexo mais gasto eu vou ter, por exemplo, porque eu vou estar considerando muito mais coisas, enfim. É onde a gente vai listar justamente essas variáveis, né? Que eu já até comentei agora. E aí a gente pode também, nesse mesmo momento, identificar as possíveis interações, ou seja, se eu considerar esse conjunto de variáveis, como que elas vão atuar conjuntamente no meu problema? Elas vão facilitar ou elas vão dificultar? Ou uma parte vai facilitar e a outra parte dificultar, certo? Então, esse é o exercício para se pensar nesse momento aí da elaboração do estudo. E, por fim, ainda dentro da etapa de planejamento, a gente vai começar a fazer o que ele chama de tarefa de coleta de macroinformações. Tá? Aqui ainda não é a coleta de dados especificamente, mas é um começo disso. Tá? É a coleta de dados que ele chama para alimentação dos parâmetros do sistema modelado. Tá, bem, você diz que é e não é, né? Então, pode ser que fique confuso. Mas, basicamente, a gente tem que pensar no subsídio para o que a gente chamou de variável anteriormente, e que aqui ele está chamando de parâmetros do sistema. Ou seja, eu tenho um modelo, né? Um modelo de ação, ou um modelo conceitual, um modelo matemático, que eu já escolhi, dentre os modelos que eu considero que vão me ajudar a solucionar, né, o problema. Todo modelo tem o que ele chama de parâmetros, né, ou seja, são as informações importantes que fazem com que ele possa ser executado, e são essas informações que eu preciso coletar. Aqui é isso, tá? Informações a respeito dos parâmetros, para que eu possa ter a alimentação deles.
É como se fosse assim, ó. Vamos supor, o tempo de um ciclo, né? De um ciclo de produção. Se a gente tem, vamos supor, a gente produz um alimento, tá? Produz um bolo, sabe aqueles bolinhos pequenininhos, assim, que ele vem tipo num papel, e aí, que é tipo para ser um lanche, um lanchinho, assim, um bolinho pequenininho. E aí, quanto tempo que eu demoro para fabricar uma unidade, né? Aí tá lá a, a mistura da massa, o tempo de assar, né? Assamento, né? Que a gente fala, de assar. E aí, o tempo que ele vai para a embalagem, a primeira embalagem, que é aquele papel que fica ali dentro da embalagem plástica, e aí depois ele ser ensacado lá na embalagem plástica, e isso fecha o ciclo de produção de uma unidade, por exemplo, né? E aí, qual é o tempo médio disso aí? O tempo médio é um parâmetro. Para eu ter esse tempo médio, eu preciso de das informações do tempo, tá? Então, se eu vou considerar um modelo que vai levar em conta o tempo médio é um parâmetro, é um exemplo, tá? Para a gente poder entender. Às vezes eu fico falando as coisas assim meio abstratamente e aí eu esqueço às vezes de exemplificar, tá? Mas quando isso ocorrer, podem me interromper e perguntar, e exemplo? Quero entender. Quero saber a aplicação disso aí, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou olhando, vim olhar se vocês estão aí, porque eu estou achando que vocês estão muito quietos. Olha, faltam 5 minutos para o nosso intervalo. Então, dá para a gente ver aqui rapidinho sobre a etapa de modelagem, porque ele fica aqui... Só um pouquinho, deixa eu ver se é isso mesmo. A etapa de modelagem... Só um pouquinho. Cadê aqui modelagem? Exatamente, a modelagem é só um slide aqui. Eu fui lá olhar no slide. A etapa de modelagem, ela tem 3 tarefas, tá? Envolve 3 tarefas, que aqui sim é a coleta dos dados, né, do sistema que eu quero simular. Então, eu preciso de dados, né? Eu preciso traduzir isso para um modelo que eu vou implementar, modelo matemático, modelo estatístico, ou qualquer outro, modelo físico, modelo... Lembra lá dos 3 tipos de modelo, quando a gente viu na primeira disciplina de pesquisa operacional? Modelo simbólico, modelo... esqueci o nome dos outros 2, mas são 3 grandes modelos. O simbólico é justamente o que a gente está querendo considerar aqui, o modelo matemático. E aí a verificação se ele está apropriado para resolver esse problema. Então, é basicamente isso. Coleta de dados são os dados que vão alimentar o meu sistema, né? Também os parâmetros, né? Mas aqui eu acho que até a questão de alimentar os parâmetros, ela meio que se mistura com aquela etapa anterior com essa, mas são dados que vão permitir que a gente rode, né? Vou rodar esse modelo aqui, esse sistema, né? Minha simulação. Vou rodar a minha simulação no programa. Isso, obviamente, já com um modelo escolhido, né? Que é o que a gente chama de codificação, né? Estou transformando isso para uma linguagem computacional, que é o que, em geral, são os ambientes que, em geral, a gente utiliza para simulação de sistemas. E esse modelo precisa ser apropriado, né? Os modelos, que são muitos, mas muitos mesmo, a gente precisa escolher. Muitas vezes, a gente escolhe inapropriadamente. Como que a gente evita isso? Experiência, né? Conhecimento técnico, parceria, né? Mais de uma cabeça pensando tem a menor chance de errar, mas é isso. A escolha de um modelo, ela é nesse momento, nesse sentido, ela é um dos pontos frágeis, porque somos nós, seres humanos, quem escolhemos. Nós, profissionais técnicos, né, quem devemos escolher esses modelos, tá? E muitas vezes a gente pode errar na escolha. Se isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Mudar de modelo. E aí, qual é o custo disso? Tempo, né? Vai demorar mais para a gente chegar no resultado, porque a gente não estava com o modelo apropriado. Por isso que
é nesse momento que a gente encontra, que a gente percebe se o modelo está bom ou não, ele se adequa bem à situação ou ao problema. Verifica se os resultados são confiáveis, é meio que fazer um batimento com o que a gente esperava ou com alguma situação real que a gente sabe que já acontece. Mas lá no concorrente acontece assim, assim, assado. E aqui na minha simulação não está dando aquilo que eu esperava, que era muito mais semelhante ao que acontece lá. É um batimento, é uma verificação e é uma validação. Tá bom? Dá tempo da gente falar do outro. É bom que a gente vai ter menos coisas para ver no retorno. E aí a gente entra na etapa da experimentação. O que é a etapa da experimentação? Né? Na etapa anterior, a gente estava construindo o modelo e fazendo a validação dele. A etapa de experimentação é a gente pegar os dados que a gente tem, na realidade não, desculpa, é a gente botar para rodar esse modelo e a gente produzir dados, tá? Dentro do estudo de simulação, a gente não usa dados históricos para obter resultados, a gente produz os dados. Então, essa é a diferença de um modelo que utiliza dados históricos e um modelo de simulação. No modelo de simulação, a gente produz os dados, a partir, obviamente, que uma série de insumos que a gente utilizou, né? E aí o que eles chamam aqui de subtarefas, né, como projeto experimental, experimentação e análise estatística dos resultados. Ou seja, no projeto experimental, eu consegui o maior número de informações possíveis para o experimento. Tudo bem que a gente já está ali com o modelo prontinho, validado para rodar, né, para ser executado. Mas se tiver alguma informação que seja importante, pode se utilizar também. A experimentação é a execução, é apertar o botão do run, né, rodar, né, no computador, e aí executar, esperar ele executar. Que é nada mais do que a realização de simulações para geração de dados, né? E isso vai permitir com que a gente faça análise de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade? Vamos supor, eu considerei que o bolinho lá que eu tô analisando o ciclo de produção, né? Ele assando numa temperatura de 35 graus, não, 35 graus não, né? É baixo. Vamos colocar 50 graus, eu acho, sei lá, 50 graus, ele demora 15 minutos para ficar no ponto, ficar pronto. E se eu aumentar essa temperatura para 55, será que se reduz o tempo? Né? Se demorava 15 minutos em 50 graus, se eu aumentar a temperatura, será que se reduz o tempo de assamento? Eu espero que sim, porque aí ele assa mais rápido, né? E aí, se eu mudar essa temperatura, qual vai ser o impacto disso? Isso é o que a gente chama de análise de sensibilidade. É a gente mudar os parâmetros do nosso modelo e verificar quais são as diferenças que ocorrem no resultado. Tá? E aí a gente fazer comparações para a gente escolher, obviamente, qual é o melhor valor, né, o nível dos parâmetros para se utilizar na execução do projeto. E aí a análise estatística, ela vai ser um suplemento ou um complemento, né, que depois de produção desses dados, né, de feita análise de sensibilidade, é fazer um tratamento estatístico para verificar o que ele também pode resultar, o que ele pode nos mostrar para a gente ter um conhecimento maior a respeito dos dados produzidos. Certo? Vamos partir para o intervalo? Beleza. Beleza, professor. Então, tá bom. A gente, em vez de fazer de 20 minutos, podemos fazer de 15? E aí a gente retorna 9h05. Beleza. Todos concordam? Então, tá bom. 9h05 a gente volta aqui. Eu vou parar aqui a gravação só para a gente ele poder aqui compilar essa primeira parte da aula, tá bom? Porque eu acho que é melhor do que ficar esse tempo parado e ele ficar gravando. O vídeo fica muito grande e sem nada importante para apresentar.
Então, até mais.